Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, começando mais uma vez o nosso trabalho da hora nona, que é um momento, Senhor, em que houve a crucificação, também um momento em que Pedro, ele se apresenta no templo em Formosa e diz para aquele coxo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E o coxo levantou por uma palavra, por uma instrução, por uma direção de Deus, por uma presença do Espírito de Deus no meio do seu povo. E nós estamos nesse momento aqui, trazendo, Senhor, esse momento de fé, que esta palavra chegue até casas, chegue até pessoas, chegue até lares, e que essas pessoas também possam alcançar a liberdade que aquele coxo alcançou, que eles possam ser felizes, que eles possam ter vitória, e se houver qualquer coisa que os estiver aprisionando, a nossa oração, a nossa intercessão, é que seja, Senhor, quebrado toda a corrente do mal, seja destruído todo o cativeiro, seja desfeito toda iniciativa contrária, mas que essas pessoas que estão conosco nesse momento de fé, nesse momento, Senhor, desse vídeo, nesse canal, no qual estamos pregando a Tua palavra, que eles possam ser alcançados, que eles possam ser transformados, que eles possam ser libertos, e todo o cativeiro seja rompido, mas que a bênção do Senhor, a resposta do Senhor, seja forte, seja abundante. Receba aí, porque nós estamos começando a nossa hora nona dessa semana. Meus irmãos, estamos aqui novamente. Como sempre falamos, que a hora nona é um momento de fé, onde trazemos um posicionamento para que você se mova na situação. O posicionamento é aquilo que tira você de uma situação contrária e você passa para uma outra fase. Você sai da depressão, você sai da ansiedade, você sai do vício, do alcoolismo, do crack, da maconha, você sai de todo tipo de situação que te aprisiona, você sai do ódio. Então, esse posicionamento é através, não é de uma conversa, não é de um diálogo, mas é a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a ação do poder, o impacto. E nós falamos geralmente, toda hora nona, do momento em que Jesus esteve aqui nos 3 anos e meio, e a manifestação do ministério dele, da cura, da libertação. Coxos foram libertos, cegos voltaram a vir, pessoas foram ressuscitadas, pessoas foram transformadas, demônios foram expulsos. E alguém poderia dizer assim: ah, mas isso aí aconteceu só no tempo de Jesus, ele morreu, agora acabaram os milagres. Não, Pedro, depois que Jesus tinha morrido, tinha sido ressuscitado, ele chega tendo o templo chamado Formosa, viu um coxo de nascença. Olha, irmão, dispensou até o fisioterapeuta. Ele chegou, viu aquele coxo pedindo esmola, ele falou: olha, eu não tenho esmola para te dar, eu não tenho migalha para te dar, não tenho resto para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, e dou de graça. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. E a Bíblia diz o quê? Que aquele coxo levantou e saiu pulando. E sobre isso que vamos falar. A hora nona é isso, é o impacto do poder de Deus, é o impacto da manifestação do Espírito de Deus na vida das pessoas, é o impacto do Evangelho. É um evangelho que transforma, é um evangelho que perdoa, é um evangelho que muda a vida das pessoas. Vai ser forte, vai ser bênção. E vamos trazer também, nessa sexta-feira, das mensagens mais importantes que nós tivemos até agora, que eu acredito que é uma das mensagens mais fortes do evangelho, onde o Senhor Jesus, ele perante os seus discípulos, ele se revela uma profecia que o profeta Isaías escreveu cerca de 700 anos antes do nascimento dele. Quanto tempo? 700 anos antes do nascimento dele. Então nós estamos falando, se trazer para a nossa época, uma profecia de quase 3.000 anos atrás, onde o profeta Isaías ele falou: olha, que viria esse momento em que o Espírito do Senhor ia ungir a pessoa para trazer liberdade ao cativo e abertura de prisão àqueles que se encontram encarcerados. Vai ser muito forte, porque é uma das mensagens que traz a realidade da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de alguém que poderia, sabe, nos ignorar. Mas a Bíblia diz que o amor dele o constrange a ponto dele vir de encontro à sua vida, vir de encontro à minha vida, à sua família, à minha família. Vai ser muito bom, vai ser uma benção, certo? Vai ser uma vitória. Nós vamos falar sobre esse momento, para que você se posicione.
porque vai fazer com que, como diz o Evangelho, e ele disse assim: "Ai, tudo é possível que crê". Essa palavra era uma palavra que era eterna, era que nem os diamantes, ela não fica velha, não apodrece, não desgasta, não pega ferrugem. Ele disse: "Tudo é possível que crê". Ele falou isso quando ele esteve aqui. Se nós falarmos isso daqui 15 dias, tudo é possível que crê. Se nós falarmos isso daqui 20 anos, tudo é possível que crê. Se nós repetirmos, se alguém, né, que não vamos estar aqui, se alguém repetir essa palavra daqui 100 anos, tudo é possível que crê. É o efeito que não se desgasta. Então ele está dizendo: você crê? Você consegue abrir um espaço na sua mente, no seu coração? Porque se você fizer isso, vai ser forte. O que ocorreu na vida de muitos naquele tempo e o que está ocorrendo hoje na vida de muitos nos dias de hoje, vai acontecer na sua casa, pode acontecer na sua vida, desde que você tenha essa boa vontade, esse momento de você exercer uma confiança naquele que tudo é, tudo faz e tudo pode. Vamos falar também sobre a plataforma, porque nós sabemos que a plataforma, como eu sempre disse, ela nos uniu. E ela é uma plataforma que ela traz estratégia, certo? É como eu sempre digo, é como um shopping, alguém está comprando, vendendo, alguém está aprendendo as coisas, né? Até cozinhar as pessoas aprendem aqui, consertar as coisas. Você sabe, você conhece a ferramenta. Então, ela quer que a gente faça amigos, converse, e cada vez que você dá um like, cada vez que você comenta alguma coisa, cada vez que você compartilha para os amigos, no grupo do WhatsApp, para pessoas que gostam desse conteúdo, ela vê que está tendo uma movimentação, tanto nos pequenos grupos, nos médios grupos, nos grandes grupos, ela entende que deve mostrar para mais gente. Então você está ajudando o quê? Você está ajudando eu pregar o evangelho, você está ajudando Jesus que o evangelho seja disseminado, a palavra dele seja disseminada. É bênção na sua vida, é uma prosperidade para todos. E eu peço para que você, se puder, faça isso aí, compartilhe com um amigo, algum grupo, se quiser comentar. Se você quiser também receber mais mensagem durante a semana, né? Porque durante toda a semana nós temos nossas comunidades no WhatsApp, onde a gente ora, a gente conversa, a gente sempre está pregando, tem outros pastores, missionários falando, orando. E se você desejar fazer parte também dessa comunidade, se você achar falta de ter uma manutenção diária, venha conosco, deixa o telefone depois, você será adicionado e vai ser bênção, vai ser vitória. Dito isso, então, vamos ler um texto da palavra do Senhor, para em seguida ministrarmos a palavra. O livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz aqui, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, certo? Os contritos, e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eu sei que o texto, ele é um texto meio que, para as pessoas que lê pouco a escritura, ele leva a pessoa para vários tipos de interpretação, mas nós vamos falar o principal. E o principal, ele está dizendo que o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar liberdade aos cativos e àqueles que estão presos. Essa profecia pelo profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento dele, estava dizendo que o Espírito do Senhor viria sobre Jesus, sobre esse enviado dos céus, né? Que ele nasceu da Maria, mas ele foi formado pelo Espírito Santo no útero de Maria, que era uma jovem, né? E depois ela se tornou mãe, sem se casar, mas ele se tornou um homem. E o Espírito do Senhor agora vem sobre ele. Acredita-se que Jesus começa o ministério nos 32 anos, porque os escritores não falam nada dele nesse período antes. Dizia que ele era filho do carpinteiro, filho de José. Mas nesse período depois de que ele disse que se cumpriu a profecia, que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, então começa a acontecer uma manifestação muito forte de milagres. Começa a acontecer uma manifestação de romper. Nesse período que ele está pregando, ele ressuscitou mortos, ele expulsou os demônios,
Ele fez com que cegos de nascença voltaram a ver, fez com que coxos, que nasceram coxos, começassem a andar, paralíticos começaram a andar. Olha, foi uma coisa impactante, porque os escritores que escreveram esse livro, eles disseram também, olha, se fosse escrever tudo aquilo, os milagres que Jesus fez, não haveria tinta e papel, de tal forma que era a quantidade de relatos que ele fez a respeito dessa manifestação. Mas por que estamos falando a esse respeito? Alguém poderia dizer assim, mas tudo bem, pastor, mas isso aí aconteceu há 2000 anos atrás, nós estamos à mercê da sorte aqui. Não, vamos continuar, o assunto aqui é forte, ele tem sequência. Depois que Jesus morre na cruz, e ele é ressuscitado, o Espírito de Deus é derramado na terra, na igreja, e Pedro agora, que era o discípulo, que era um ex-pescador, ele chega no templo chamado Formosa, e vê um coxo de nascença, e ele diz, olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. Então você vê que agora não se trata mais de Jesus, mas se trata dos discípulos de Jesus. E o Senhor disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja entre vocês. Isso é forte, hein, gente? Mudou, né? Mas eu quero falar para vocês sobre encarceramento. Porque muitas vezes a gente fala generalizando e as pessoas não conseguem trazer para a rotina. Eu vou falar para você, tem um testemunho de uma moça, ela estava contando a respeito, que ela se casou, e no combinado, assim como era só o casal, ele ia trabalhar, ela ia ficar em casa. Então, uma pessoa que namora, fica noivo, casa, a gente entende o quê? Quem fica em casa dá suporte para aquele que está na rua. E ele chegava tarde, ele almoçava talvez meio-dia, 11 horas, meio-dia. O que se esperava? Que tivesse alguma coisa para ele comer, um café, alguma coisa, né? Ou se não fosse jantar naquela hora. E ela falou que o prazer dela, irmãos, é deixar as panelas vazias. E ela curtia ver a decepção dele. Não tem nada para comer? E ela não falava nada e ficava curtindo aquela situação contrária dele. Pode ser que tenha um demônio da vida dela, um espírito que oprimia ela, encarcerava ela, dominava ela para gerar aquele caos. E era assim, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Chegou uma hora que o homem falou assim, viu, eu vou ficar chegando em casa, ver a panela vazia, viu, nada para comer, eu vou parar no bar aqui, vou comer um salgado, vou tomar um refrigerante, vou ficar batendo aqui, papo. E ele começou a chegar 1 hora mais tarde, 2 horas mais tarde. Aí tirou da mulher aquele prazer de ver aquele homem naquela decepção, ela começou a arrumar outra briga com ele, porque ele chegava tarde. Então você vê que são coisas, gente, que escraviza a pessoa, uma mentalidade, um juízo. Isso acontece na briga do trânsito, isso acontece na briga, a pessoa que trabalha numa empresa, um brigando com o outro, isso acontece dos vizinhos, isso pode acontecer até mesmo entre pessoas que estiverem numa igreja, se eles não vigiar, essa situação contrária aproxima as pessoas. Existe um outro homem, que ele contou o testemunho dele em muitas igrejas, ele chegou a gravar até um disco, na época do disco, ele era apelidado de demônio da meia-noite. Então ele contou que tinha um demônio que controlava a vida dele, que falava para ele assim, olha, hoje você vai me trazer dinheiro com sangue. Primeiro você fere a pessoa, depois você fala para ela que está roubando ela. Então, independente da pessoa reagir ou não, independente de haver uma discussão, uma briga, uma contenda ou não, ele já primeiro ele feria a pessoa, porque o demônio falava para ele que tinha que tirar sangue da pessoa. Você vê que coisa terrível, gente? Então são entidades, eu já falei em outros cortes, que demônios, meus irmãos, são seres que não têm corpo. Então se uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, perde os 2 braços, é uma pessoa sem braço. Alguém sofre um acidente, fica sem as 2 pernas, então fica sem 2 pernas. Os espíritos imundos, eles não têm corpo nenhum, mas eles se encostam numa pessoa que dá lugar. Abre a mente para ele, passa a pensar como ele, começa a agir como eles. Você vê, por exemplo, na época de Noé, a Bíblia diz que Noé era justo, mas os outros, a população, começaram a pensar igual. Eles começaram a pensar igual, se tornaram corruptos igual, a ponto que Deus precisou fazer com que o dilúvio matasse a todos. Em Sodoma e Gomorra também aconteceu uma coisa parecida. Eles passaram a pensar igual, viver igual, agir como? Diferente daquilo que Deus mandou. Deus manda destruir porque não tem o que fazer. Mas nós estamos falando hoje de destruir pessoas, estamos falando de destruir o mal que está na pessoa, porque é isso que Jesus fez.
Entre aquelas mulheres que ele curou, a Bíblia diz que tem uma mulher que ela andava torta. E Jesus, quando encontrou com ela, ele pegou e expulsou o demônio que estava nela, o espírito que estava nela. E ele endireitou na hora. Se fosse hoje, eu falaria que tem que fazer uns 2 anos de fisioterapia, certo? Mas o milagre foi tão forte, a ação de Deus foi tão forte, que o Espírito de Deus reconstituiu até mesmo a mobilidade dela. Então você vê que o que nós estamos falando aqui, gente, não é coisa pequena, é coisa grande, é coisa forte. Teve um outro caso em que o homem ele nasceu cego de nascença, provavelmente ele não tinha essas partes que tinha dentro da nossa, certo? Ele não tinha a pupila do olho, talvez, aquele que nós temos dentro das nossas pálpebras. Então a Bíblia diz que ele viu o homem daquele jeito, ele cuspiu no chão, mexeu com o dedo e pegou o lodo, colocou no olho do homem e falou, vai lá se lavar agora. Quando ele se lavou, as pupilas apareceram, porque Adão foi feito do barro, Adão foi feito do pó da terra. E ele, com aquela ação, o Espírito de Deus gerou um novo olho nele. Então você vê que quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, não é coisa pouca, gente, mas não é coisa pouca de jeito nenhum, é muita coisa. É forte. Por que eu estou falando que é forte? Porque eu quero que essa mensagem chegue na sua vida, chegue na sua casa. De repente você fala, meu Deus, a minha luta é insuportável, eu não sei como que eu vou fazer, eu não sei o que vai ser da minha vida. O Deus é que nós pregamos, o Deus é que nós falamos, e o Espírito de Deus que está aqui na terra, ele não vê obstáculo, ele vê a fé. Você tem fé para isso? Porque ele disse, tudo é possível que crê. Se você crê, sabe? Aquela mulher, por exemplo, ela viu que ela estava perdendo o marido dela, que ele não voltava para casa mais, depois ele pegou amizade com outras mulheres. Aí, provavelmente, ela começou a ver o fim do casamento dela, e alguém, sabe, uma amiga dela, um parente dela, falou, viu, você não quer ir na igreja comigo? E graças a Deus, a igreja tem defeito? Tem defeito, mas tem muitas igrejas boas e tem pastores bons também. E levou ela numa igreja que tinha um pastor sábio. E o pastor começou a conversar com ela e começou também a participar dos cultos. E falou para ela, você tem que ser ajudadora do seu marido, você tem que somar com o seu marido. E ele soma com você, você soma com ele, e a soma dos dois vai ser um resultado que vocês vão dividir também. Essa felicidade, esse progresso, esse sucesso. Você precisa fazer a sua parte, mas é uma semeadura que você mesmo vai colher. Irmãos, e orou para ela, repreendeu um mal que estava na vida dela. Aquela mulher, praticamente, ela caiu em si. Depois ela convidou ele para ir na igreja também, eles começaram a frequentar os cultos. E aquele lar foi restaurado, porque o Espírito de Deus trabalhou ali, caiu por terra. Aquela situação contrária, aquela situação perversa. O homem também, que depois que ele foi na igreja, ele caiu endemoniado. Os pastores expulsaram pelo Espírito de Deus aquele demônio da meia-noite que estava nele. E ele pegou uma Bíblia, como eu estou aqui falando do Evangelho para vocês, ele saiu por aí também pregando a palavra de Deus, levando para aqueles que precisam. Então você vê que quando estamos falando, o Espírito do Senhor está sobre mim, é o mesmo Espírito que fez os céus, fez a terra, o mesmo que estava com o Deus, que fez todas as coisas que existem. Então se tem um mal na sua vida, se tem um mal na sua família, se tem um mal na sua jornada que te aprisiona, que te encarcera, você fala, meu Deus, que vai ser disso? E no mundo todo não houve ninguém que dê essa solução. O nosso Deus é criador. Então o Espírito de Deus fala assim, eu vou gerar uma solução zero. Eu vou gerar uma solução única. Eu vou gerar uma solução do nada, porque eu posso fazer. Assim como eu fiz a terra, assim como eu fiz o sol, as estrelas, eu posso fazer uma solução. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Teve um pastor aqui na minha cidade, uma época, já faz algum tempo, viu, gente? Mas ele teve na guerra. Porque na idade que ele veio aqui, ele já veio dando avançado. Ele teve na guerra na Itália. E eles ficaram no meio daquela situação que morreram muita gente aqui do Brasil, né? E ele começou a falar com Deus, falou, será que eu vou voltar para o Brasil? Ele falou, você vai voltar para o Brasil porque eu tenho coisas para fazer com você no Brasil. E ele contou isso quando ele esteve aqui, na nossa igreja, aqui na minha cidade. E ele estava falando das experiências dele, e ele contou que depois que ele voltou, um dia Deus falou assim para ele, olha, eu quero que você vá
em um leprosário que tem lá no Rio de Janeiro. Você sabe que a lepra, irmãos, é uma doença que a pessoa começa a perder parte do corpo. Cai a orelha, cai o nariz, cai as mãos, né? Do tempo de Jesus tinha muitos negócios também. Hoje a ciência evoluiu, eles tratam o leproso em casa. Tem um medicamento que toma, que controla, e também não passa para as pessoas, porque é um imunizante, né? Mas na época dele, ainda era o tempo que tinha os hospitais leprosários. Então eles pegavam essa pessoa que tinha lepra e jogava lá. Porque se mantesse na sua casa, se tomasse banho na mesma toalha, a família toda ia ter lepra. Se o menino fosse seus filhos, que você abraça ele, beija ele, carrega eles, tivesse contato com outras crianças iam pegar lepra também, porque ela é uma coisa que ela passa de uma pessoa para outra. Então a solução, sabe, sanitária dos governos é fazer um hospital, fecha eles e deixa eles lá. E quando Deus falou para ele, olha, você consagra a sua vida. Então ele teve um período de jejum, de oração, período que ele se aproximou mais de Deus. Ele falou, olha, agora você vai lá. Aí ele chegou lá no hospital e falou, viu, eu precisava entrar nesse hospital, visitar uma pessoa que está aí dentro, né? Preciso conversar com uma... Deus falou que tem uma moça aí dentro que ela está com lepra, eu preciso orar para ela. Aí os médicos falaram para ele, o senhor tem certeza do que o senhor está falando? Porque a possibilidade do senhor entrar no leprosário aqui e sair daqui com lepra é de 90%. Depois você vai voltar para sua casa, a possibilidade de você passar lepra para sua família é grande também. Não vamos falar que o senhor vai pegar lepra, mas a chance é grande. O senhor já pensou bem nisso? O senhor não quer pensar uma semana primeiro, depois vocês voltam aqui? Porque eu sei que muitas vezes a pessoa toma iniciativa por impulso, o médico falou para ele. E ele disse assim para o médico, olha, quem mandou eu vir aqui, ele me garante. Mas se eu entrar e ficar leproso e morrer, eu estou garantido do mesmo jeito também. Eu vou fundo, eu vou até o fim. Comigo não tem esse negócio não, eu não sou de arregar. Eu vou até as últimas consequências, porque Deus é na minha vida. E, irmãos, quando o Espírito de Deus está na pessoa, irmão, é desse jeito, não é para menos. Se o Espírito de Deus estiver movendo a causa, pode ter lepra, pode ter gripe, resfriado, pode ter câncer, pode ter o que tiver. Porque ou tá ou não tá. Mas no caso dele, por exemplo, que ele é instruído pelo Espírito Santo, eu estou falando para você, porque muitas vezes ele fala assim, mas 2000 anos atrás, e era Paulo. Não, eu estou falando agora, da nossa geração. Para que você, sabe, tem um momento assim que você respira e você fala, pera um pouquinho, se Deus fez com ele, por que impede Deus de fazer comigo? Nós vamos falar sobre isso ainda, sabe? Esse que é o foco. Aí ele voltou para o médico e falou, então é o seguinte, o senhor vai assinar vários papéis aqui, o senhor está entrando lá de livre espontânea vontade, que o senhor vai ser responsável por tudo que acontecer. O senhor vai assinar um termo também assim, que depois os problemas, que não pode processar o hospital, não pode processar os médicos, e não pode também cobrar alguma coisa por causa desse ato que o senhor está fazendo. Ele dá o papel que eu assino aqui. Tá meu documento aqui, sabe? Quem tem negócio com Deus, irmão, não arrega, não volta para trás não, porque nós não temos volta. Nós não temos volta. Você sabia que a gente não tem volta? Você sabe o que diz o livro de Hebreus? Que morrendo o homem, as suas obras o seguem. Você vai viver a sua vida, você está vivendo a sua vida, mas a hora que você morrer, as suas obras seguem você para onde você vai. Não tem outro lugar para você. Pode alguém falar, não, mas eu tenho 50 milhões de seguidores. Você vai morrer e as suas obras não seguem. Só que o seu seguidor não segue, não. As suas contas bancárias não sobem, não. Certo? Os cartões de crédito que você tem não sobem, não, também. Se você tiver várias mulheres, não vai junto também. Alguém pode pegar até sua roupa com seus bens e pôr. Mas em pouco tempo vai virar osso. Mas aonde você vai chegar com as duas mãos, uma na frente e outra atrás. Porque a Bíblia diz, nu eu vim e nu voltarei. Pense nisso, que a conversa é séria e a responsabilidade é grande. Não importa se você tem amigos políticos de influência, não importa se você tem pessoas que têm muito poder na sua cidade, na sua sociedade, na sua igreja, tem muito, sabe? Não importa se você é uma pessoa que veio de famílias poderosas, famílias ricas, famílias influentes, não importa se você é um cientista, se você é uma pessoa que tem muita capacidade. Aí você vê aquele homem que inventou lá o telefone da maçã lá, certo? Ele foi um gênio, uma pessoa muito inteligente. Todo mundo fala bem dele, né? Todo mundo gosta dele e elogia ele, que ele era muito inteligente, muito prático. Mas
Chegou o tempo dele, nem hospital, nem médico não conseguiram impedir o desígnio de Deus, que morrendo o homem, as suas obras o seguem. Então presta atenção nas suas obras, fica ligado que o assunto é sério. Voltando ao que ele estava falando daquele nosso irmão, o soldado, ele pegou seu nosso papel e ele entrou. Quando ele chega no leprosário, pelo que Deus esclareceu para ele quem ele ia ver, tinha uma moça. E a moça pegou, viu ele e começou a chorar, sabe? Chorava. E ela disse assim, eu era uma pessoa que eu ia na igreja, servia a Deus, eu obedecia às escrituras, obedecia a palavra, e eu me distanciei e comecei a fazer a minha vontade. Deixei de fazer a vontade de Deus, deixei de fazer a vontade da igreja, comecei a fazer a minha vontade. E depois eu praticamente parei de ir na igreja. Quando eu ia só por ir, mas no meu coração, minha mente estava corrompida. E chegou um ponto que eu abandonei. E acabei contraindo lepra. E eu pedi muito para Deus, para que ele me perdoasse, mandasse alguém para orar por mim. Eu não estou acreditando que o senhor está aqui, eu não consigo acreditar. Ele falou, não, mas eu estou aqui porque o Deus que você orou, ele ouve orações. Ele tem resposta. Você sabia que o Deus que nós estamos pregando aqui, ele ouve orações e ele tem resposta? Mas quanta resposta ele tem, pastor? Ele tem resposta para quem? E tem resposta para quê? Ele tem resposta para quem ora com sinceridade. Ele tem resposta para quem ora com fé. Ele tem resposta para aqueles que oram de verdade. Porque tem muita gente, irmãos, ele procura Deus simplesmente para que Deus pague os boletos dele, pague o cartão de crédito dele, porque ele quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa, ele quer casar. Quer dizer, tem pessoas que eles querem terceirizar os seus problemas com Deus. Depois reclamam quando não acontece nada. Mas espera um pouquinho, a vida é sua. Se você quer um carro, trabalhe para pagar a prestação, vai tirar a carta. Não, eu quero que Deus dê um carro e eu vou ficar aqui. Espera um pouquinho. Então tem coisas, irmãos, que tem pessoas que ela quer abrir mão da sua vida, da sua responsabilidade, do seu compromisso, das suas dívidas, e quer jogar na mão de Deus, e quer falar para Deus o que Deus tem que fazer. Aí fica difícil, né? É diferente dela. É diferente da moça, que ela se humilhou diante de Deus. Ela falou, Senhor, eu errei. Eu estava dentro da tua casa, eu estava te servindo, eu estava sendo humilde, eu estava sendo fiel ao Espírito Santo. Agora, fazendo a vontade do erro, pecando, entristecendo o teu Espírito Santo, renunciando à minha fé, eu caí numa situação contrária muito forte. Olha a situação que eu me encontro. Se o Senhor me der uma oportunidade, se o Senhor tiver misericórdia, se o Senhor olhar para mim mais uma vez, se o Senhor, sabe, assim como Sansão, né? Depois que ele ficou cego, ele pediu. Você sabia que o nosso Deus, a Bíblia diz que como um pai se compadece de um filho, ele se compadece daqueles que o temem, daqueles que o servem. Porque quem teme a Deus, irmãos, ele se humilha. Ele fala, Senhor, a razão está toda com o Senhor. Ele não tem nenhuma razão. Tudo que o Senhor falar é certo, tudo que eu falar é errado. Tudo que o Senhor fizer é certo, tudo que eu fizer é errado. É uma maneira de você chegar perante Deus, irmão, reduzido, não impondo, não querendo falar para Deus o que ele tem que fazer, não querendo empurrar para Deus as suas maldades, sabe, as suas ganâncias, as suas cobiças, as suas imposições, sua falsidade, sua hipocrisia. Por isso que uma grande parte da sociedade, eles falam que Deus não existe, porque na verdade eles não assumem suas vidas. A moça falou, Senhor, e buscou. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus chegou até a casa daquela moça. E o pastor falou, eu vou orar por você. Ele falou, o senhor vai ter coragem de colocar a mão em mim? Ele falou, eu vou ter coragem de colocar a mão em você, porque quem me mandou aqui, não mandou eu vir aqui para bater papo, não mandou eu vir aqui para conversar, não mandou eu vir aqui apenas para ficar jogando conversa fora. Eu vim aqui para repreender essa doença na sua vida e restabelecer a sua vida de volta. Eita, foi forte, gente, foi muito forte o testemunho dele. E alguém pode falar, nossa, é verdade? Gente, depois eu acabo de falar quem era esse pastor. E ele pegou, colocou a mão na cabeça dela, orou por ela. Quando ele saiu de lá, dali a pouco a moça foi repreendida, aquela doença da moça. Os médicos estão procurando ele até agora para explicar o que aconteceu. E ele não pegou doença nenhuma não, viu? Sabe por que ele não pegou? Vou explicar para você por que ele não pegou. Quando existe um altar que Deus está presente, quando existe um altar que o Espírito Santo tem liberdade, olha, preste atenção, quando existe um lugar
aonde o Espírito Santo tem liberdade, irmãos, o mal, ele não prevalece. Eu tenho um pastor que trabalhava com ele, sabe o que ele fazia? Ele falava assim, você que tem vício do cigarro, vício da cachaça, pode trazer aqui aquilo que te aprisiona, aquilo que te prende. Porque a prisão vai ficar aqui, quando você volta sem o vício. E muita gente deu testemunho depois, sabe? Tem uma época que juntou mais de 250 pacotes de cigarro, ele queimando, jogando no lixo, né? Mas de testemunho. Porque você vai perante esse Deus, perante a presença do Espírito de Deus com cocaína, você volta liberto. Você vai na prostituição, você volta liberto. Você vai na mentira, você volta liberto. Você vai, sabe, pinado no ódio, na raiva, na violência, você volta liberto. Porque o mal, ele não tem poder de contaminar o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus tem poder para romper, quebrar cadeia, destruir prisão, sabe, colocar por terra, porque a palavra do Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara. Meu Deus, é forte, gente, é muito forte, muito forte. Então, quando ele esteve pregando na minha cidade, agora chegou a cereja do bolo, agora chegou o papo sério. A minha mãe, que não estava entre nós naquela época, ela teve esporão no pé, certo? Então ela teve esporão no pé e ela operou um pé, o pé direito, porque não dá pra operar os dois, né? Senão você não consegue andar. Aí ela pegou, engessou, ficou mancando, mas ela reclamou muito, ela falou, nossa, dói muito. É muita dor, é um sacrifício muito grande. Quer saber uma coisa? Eu não vou operar outro pé. Eu não vou operar outro pé porque, olha, é muito incômodo. Principalmente pessoas que, né, como as mulheres geralmente, né, principalmente antigamente, não sei como é que tá agora, como é que tá por aí o movimento, né? Mas antigamente, as mulheres não conseguem parar. É roupa, é cozinha, é louça, é casa, era esse movimento o tempo todo, e vai para cá, vai para lá. Então o pé dela deixou ela muito incomodada. E quando ele esteve aqui, eu falei, viu, vai vir um pastor lá, porque ela perguntava uma igreja mais perto de casa, aquela coisa toda, e eu peguei e falei, viu, vamos lá comigo lá, que vai ter um trabalho forte, eu acho que você vai gostar, vai ter um movimento muito bom lá. E quando eu convidava, ela ia comigo, nessa outra aqui, um pouco mais longe, né? Ela pegou, chegou lá, assistiu o culto. E o pastor, que estava lá, contou o testemunho, depois ele falou, eu vou orar agora para pessoas que estão aqui. Vocês querem que eu ore por vocês? Vocês acreditam que o mesmo Espírito Santo que estava comigo no leprosário, ele está aqui e pode operar vocês? Pode transformar a vida de vocês? Você crê nisso? Você pode acreditar? E começou a pedir para todo mundo levantar a mão, todo mundo ficar de pé e todo mundo orar. Você acredita? Vocês vão acreditar. Então, aquele que está na fé acredita. Aquele que está começando agora pode dar uma balançada. Aquele pastor falou assim, tem uma mulher aqui que operou um pé de esporão e o outro pé está se operar. Jesus vai operar você agora aqui. Vai operar você agora aqui. E a minha mãezinha, né? Minha mãezinha foi lá, e irmãos, ela voltou com o pé operado. Operado, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor foi derramado para pôr liberdade, para trazer cura, para romper, para despedaçar a situação contrária. Então eu estou aqui para fazer vídeo, mas não pense que eu sou um caça-like, eu sou uma pessoa da internet, eu sou um servo de Deus, gente. Eu sou um servo de Deus. Se eu tiver que pegar minha Bíblia e Deus falar para mim assim, viu, vá lá naquele lugar ali, vai de porta em porta, eu vou. Se Deus falar assim para mim, olha, vamos ali naquela comunidade, tem pessoa que está precisando ali, eu vou. Sabe, se tiver um finado, se tiver aquelas pessoas que vão lá, estão comovidas com os mortos, eu não tenho problema, porque eu sou um servo. Eu não estou preocupado com outra coisa, a não ser que a palavra de Deus chegue na sua casa, chegue na sua vida, chegue no seu coração, chegue no seu trabalho, seja onde estiver, que família se organize, que o vício caia por terra, que haja um romper, se posiciona nessa hora, fala, nossa, esse homem está falando, eu creio, vem comigo aqui, pense comigo, se aconteceu na vida dele, acontece comigo, se aconteceu no tempo de Jesus, acontece comigo. É dessa forma, gente. É desse jeito que as coisas funcionam. É desse jeito que funciona, é desse mover, é nesse agir que existe quando o Espírito de Deus ele opera na vida e na casa das pessoas. Você crê que Deus pode agir na sua vida? Porque no tempo dos apóstolos, uma grande parte do evangelho, gente, era pregado por cartas. Era pregado de porta em porta, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. E olha a explosão de milagre a ponto dele dizer assim, olha, não tem caneta e papel que possa escrever
a quantidade de milagres que ocorreu. Porque a manifestação do poder de Deus, ela é de acordo com a fé. É de acordo com o momento que você crê, no momento que você se entrega. Então, creia que assim como ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele ficou os 3 anos e meio, depois veio com Pedro, veio com esse pastor, que já acredito que nem está entre nós mais pelo tempo que se passou, mas outros homens, outras mulheres, outras pessoas que foram instruídas por Deus, que receberam a presença, a graça de Deus, eles também tiveram esse poder, essa graça de ver a manifestação do amor, da graça. Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, ele não veio para fazer outra coisa, a não ser pôr as pessoas em liberdade. Você está precisando de liberdade? Tem gente na sua casa que está perdida pela droga, pela pornografia, pela prostituição, pela maconha, por coisas, drogas ilícitas. Pessoas que estão presas a uma mentalidade que fere, que mata, que destrói. Creia, se você tiver fé, se você orar com fé, se você colocar sua confiança em Deus, assim como aquela moça que estava presa naquele leprosário, Deus de lá do céu, ele olhou para dentro do leprosário. Do céu ele olhou para dentro do leprosário e ouviu o clamor daquela moça. Deus pode ouvir, Deus vai ouvir, Deus com certeza vai ser sensível à sua guerra, à sua batalha, à sua luta espiritual, se for sincera, se for de coração, se for uma oração, uma busca que rende ao Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor, que entrega as suas decisões, que entrega o seu futuro, que entrega o seu planejamento. Eu acredito que Deus vai agir, Deus vai operar poderosamente na sua vida. Você crê nisso? Vamos orar? Posso orar por você? Meu Deus e meu Pai, só resta o Senhor um momento de fé. Eu quero interceder por cada pessoa que está fazendo parte, Senhor, deste vídeo. Que essa live, Senhor, chegue até pessoas que precisam. Que essa live chegue até pessoas que se encontram, Senhor, aprisionadas, presas, encarceradas por uma mentalidade, por um motivo, por outro, e que eles possam ser tocados, que eles possam ser perdoados, que eles possam ser transformados. Meu Deus, se houver alguma coisa entre o Senhor e qualquer uma dessas pessoas, que neste momento seja lançado por terra, seja derrubado, seja cancelado, porque basta uma palavra, basta só uma palavra. Somente uma palavra da sua parte e a resistência cai por terra, a resistência tem que abandonar. Porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? A palavra do Senhor diz, operando eu, quem impedirá? O que pode impedir você de ter acesso agora à graça, à misericórdia, à bondade de Deus? Então receba. Seja tocada, seja tocado, seja alcançada pela graça, pelo livramento. Deixe que Deus trabalhe na sua vida, que Deus movimente você, Deus leve você para lugares, que Deus traga pessoas boas de encontro com você, e você vá de encontro com pessoas que têm a fé. Abandone as mal companhias, abandone o erro, receba, seja poderosamente abençoado e alcance graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém? Nós temos aqui no nosso canal também o nosso trabalho que chama A Jornada nas Parábolas. Ei, vou falar para você, a jornada das parábolas é mais do que tudo que você pode pensar. Se você fizer 5 anos de estudando a teologia, é menos do que a parábola. Se você houver uma pregação de 4 horas, é menos do que a parábola. Se você houver aconselhamento, é menos do que a parábola. Se você ver profecia, é menos do que a parábola. Sabe por quê? As parábolas foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Ele trouxe. Então não foi uma coisa que alguém copiou de um lugar lá, fez. Não, ele trouxe. Os 3 anos e meio ele falou, eu vou ensinar vocês o que é o reino dos céus. Eu vou ensinar para vocês como você ter acesso ao reino dos céus. Eu vou ensinar vocês como ser aceito no reino dos céus. Eu vou ensinar vocês as coisas dar certo na sua vida. Quem seguiu as parábolas, segue as parábolas, meus irmãos, não vai para cadeia, o casal não se separa, sabe? Não se perde na vida, não é desenrolado pela confusão da vida, porque as palavras são orientação, são ensino. Ele diz, faça assim. Só que são muitas parábolas, né? E toda semana, nós estamos aqui praticamente quase toda semana, sempre que vai seguindo o processo, uma parábola é aqui. Mas tem muitos que já foram gravados atrás. Você vai poder ver aqui no nosso canal, tem muitos que foram gravados. E nessas parábolas, existe corte, posicionamento, que ensina você a ver você mesmo. É um espelho que você vai ver quem é você, e você vai ver quem é Deus,
e você vai ver o que é o reino dos céus e como você faz para ter acesso ao reino dos céus. O que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve deixar de fazer. É muito bom. Olha, você que é uma pessoa que tem inteligência, você que tem fé, fique nessas palavras que vai ser uma benção. Amém? Até o próximo culto, então. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.